Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma OAB Interativa, diretamente aqui nos estúdios do Curso Fórum. Hoje recebendo o professor Gladstone, professor nosso de Direito Administrativo, que vai nos auxiliar aqui com teorias técnicas para os alunos fazerem a prova de Direito Administrativo na primeira fase da OAB. Primeiramente, professor, é uma honra tê-lo aqui. Espero que você seja bem-vindo a essa casa e que tenha muito sucesso. E que dê tudo certo, né, mestre? Parabéns, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado aí pela recepção, obrigado aí por tudo. O Curso Fórum é uma casa importante, eu acho que é o sonho, assim, de todo professor lecionar aqui no Curso Fórum, referência em termos de OAB, entre outras coisas, mas a OAB é referência. E é um prazer enorme estar aqui com você para a gente debater essas técnicas aí, debater esse direito administrativo, que é um tabu para a maioria dos alunos de graduação, né? Sim. Então aqui a gente vai tentar debater um pouquinho, quebrar um pouco esse mistério todo, essa monstruosidade do direito administrativo para poder seguir em frente. Direito administrativo é uma matéria muito relevante não só para a OAB e também para outros concursos, né? Principalmente para técnico, analista, que sempre cai em questão. Poxa, eu costumo dizer o seguinte, você pode não saber os outros ramos do direito, mas se você vai fazer prova para cozinheiro do Teatro Municipal, lá tem noções de direito administrativo. Sim. Então não tem jeito, direito administrativo tem tudo, na vida inteira, você vai viver e vai conviver com direito administrativo, não tem jeito. Exatamente. Ame-o ou deixe-o. É isso aí. Pessoal, o esquema do nosso programa é o mesmo, já recebemos mensagens dos alunos, perguntas para esse WhatsApp que está aparecendo na tela aqui, 21 99 765 0792. E como o professor já está aqui e já recebemos algumas perguntas, vamos começar com Cláudia Vaz, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Já foi lá, professor? Já, eu amo Porto Alegre. Cidade linda, e ali subindo ali rapidinho na Serra Gaúcha, 1 hora, 2 horas ali de Porto Alegre. Sensacional. Então vamos lá, mestre. Professor, não consigo entender essa grande mudança legislativa que o direito administrativo sofre. Existe algum motivo? Bom, Cláudia... Já botando na parede. Já colocou o pé no peito já. Olha só, Cláudia, o direito administrativo é um dos ramos do direito, é o principal ramo do direito, no sentido de ser o mais público de todos os ramos do direito, e por essa razão o direito administrativo ele é muito cambiável. Ele muda o tempo todo, tem que ser assim, não pode ser diferente. Porque, veja, nós não temos um código, o direito administrativo não é sistematizado. E sendo assim, nós temos várias leis, né, que compiladas lá, a gente tem uma legislação inteira administrativa. Então, o que acontece? Como o direito administrativo não é matéria privativa de nenhum ente, então acontece que todos os entes federados têm a competência de poder legislar sobre matérias de direito administrativo, que acaba tornando o direito administrativo bem flexível, bem cambiável. É o ramo do direito que você tem que estudar o tempo todo, porque o tempo todo tem uma inovação. Sim. O tempo todo tem uma lei que modifica, tem uma lei que altera, tem uma lei que retira algum comando principal que a gente estudou. Eu, quando me formei, o que eu estudei lá atrás não tem nada a ver mais com o que eu leciono hoje. É totalmente diferente, né? Então, por exemplo, ano passado, nós tivemos aí, depois de 18 anos de uma longa espera, nós tivemos aí a lei das estatais, que mudou completamente, a lei 13.303, mudou completamente o sistema das estatais, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Então, veja, elas não se submetem mais a 8666 no que tange a licitação. Então, isso pra gente é uma diferença brutal. Pro aluno, então, sim, né? E o interessante é que o aluno, por conta disso e da prova, tem que se atualizar, né? E isso, com certeza, pode cair na prova da OAB, uma questãozinha acerca dessa lei de estatal. E isso, o tempo todo. Na verdade, o tempo todo o aluno tem que estar acompanhando as alterações legislativas, acompanhando o professor, vendo o que o professor está trazendo de novidade, porque a gente está aí o tempo todo. Sim. Nós não estudamos direito administrativo, né, por um código. A gente estuda direito administrativo pelas posições do STJ e STF. Sim. É assim que a gente estuda. Então é diferente de um direito tributário, de um subdireito, que é o direito penal, direito civil. Isso é tudo subdireito, né? Direito de excelência mesmo é o administrativo. Tayane do Rio de Janeiro te mandando um beijo, mandou um emotion Gladstone, um emotion... porque eles me chamam assim. Tayane, um super beijo pra você, meu bem. Tatiana, de Duque de Caxias, aqui no Rio, também te mandando um beijo. Tatiana, outro beijo pra você. Sangue nos olhos.
Pessoal, vão mandando suas perguntas. Por favor, curtam esse vídeo no YouTube, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, porque isso vão ajudar outras pessoas também. Isso aí. Vamos então voltando aqui para o Rio de Janeiro, mestre. Carlos Valinhos perguntando quais as maiores dificuldades para um aluno que não tem muita experiência na área do direito administrativo. Carlos, deixa eu te falar. Isso é uma coisa que eu sempre digo assim que eu inicio uma turma, assim que eu inicio um módulo. A maior dificuldade para o aluno no direito administrativo é quando ele olha a realidade e o direito. Eu costumo dizer o seguinte, direito é o que é e o que deve ser. A gente ensina em sala de aula o que ele deve ser. Agora, o que ele é diferente. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que você vai entender essa dificuldade. Se eu chego em sala de aula e digo para os meus alunos, queridos, crianças, como eu chamo todos, né? Crianças, órgão público só pode ser criado e extinto por lei. É o que eu digo em sala de aula. Aí ele olha lá para fora e vê que o governador do estado X, o presidente da república, extinguiu um órgão por decreto. Aí ele fica nessa dúvida, né? Ué, mas o professor falou que era por lei, aqui está por decreto. Então o que acontece? A maior dificuldade do aluno é ele entender a realidade, fazer esse cotejo, essa comparação entre a realidade que ele vê e o que ele estuda em sala de aula. Essa é a grande dificuldade do direito administrativo. Se você conseguir entender que é importante você aprender dentro de sala de aula e a teoria, porque aí depois você faz a comparação com a prática. Exatamente, mestre. E isso é uma pergunta que já acabou de cair aqui para mim, do Jorge Yashiro, de São Paulo. Professor, que tipo de parâmetro a FGV utiliza nas provas para o ingresso à OAB? Jorge, primeiramente, um beijo enorme para São Paulo, né? São Paulo. Capital, né? São Paulo, capital. São Paulo, capital, uma cidade linda, cidade enorme, cidade pulmão, coração aí do nosso país, querido né? país, exatamente. Olha só, o direito a OAB, a banca FGV atualmente, que organiza o exame da ordem, ela não tem um critério muito definido para as questões de direito administrativo, não. Às vezes ela vem com letra de lei, às vezes ela vem com jurisprudência. Então, assim, jurisprudência é algo que cai muito, cai muito. Mas letra de lei também cai muito. Então, para direito administrativo, não tem uma tendência maior para um lado ou para o outro. Não existe um parâmetro. O que eu consigo perceber é o seguinte, nós temos aí 14, 15 pontos principais em direito administrativo. A banca, ela costuma variar. Em um exame, ela pede 3, que são quase sempre fixos, né? Agentes públicos, intervenções e organização administrativa são pontos quase que fixos e vai variando entre os outros pontos. Aí cai um terceiro setor, aí cai uma PPP, né? Aí cai, por exemplo, um bem público, aí vai variando, né? Mas assim, tem que estudar jurisprudência. No último exame, por exemplo, caiu uma súmula vinculante, né? Letra da súmula vinculante. Então, assim, você tem que estudar jurisprudência, mas não pode abrir mão do que você estuda em letra de lei também, tá legal? Lembrando sempre, tem 3 pontos que são quase fixos. Agente público cai o tempo todo, intervenções estatais, e aí tanto no domínio econômico quanto na propriedade, e organização administrativa. São 3 pontos ali que batata de prova. Exatamente. E já recebemos até uma pergunta sobre agentes públicos, mas antes, Felipe Carlos André Mota, Belo Horizonte, Minas. Professor, estou curtindo sua aula. Gostaria de saber quais matérias sempre são recorrentes na prova da FGV. Você acabou de responder, né, mestre? Isso. Bom, Felipe, a gente tem assim, eu costumo brincar, né, e dizer que tem o top 6 na prova da primeira fase da OAB, né? Agentes públicos, já caiu 24 vezes e 21 exames, né? Intervenções estatais, e aí eu junto também com intervenção no domínio econômico, caiu na última prova. Organização administrativa, e aí eu pego tanto da direta quanto da indireta, passando também pelos consórcios públicos, tá legal? 3, né? Licitações, é um tema que vem sendo cobrado com mais frequência nos últimos exames. Contratos administrativos, e aí eu vou envolver, nos contratos administrativos, eu vou envolver as concessões e os contratos simples da 8666, e o 6º ponto são os novos institutos do direito administrativo, né? Terceiro setor, uma questão que pega PPP, uma questão que pega consórcio, que a gente junta aí também em novos assuntos, né? Então, são esses 6 pontos que costumam cair sempre na prova da OAB. Professor, a grande Soraya, que sempre participa com a gente aqui no OAB Interativo. Soraya, um beijo grande.
muito obrigado pela participação. Já entrou, você falou de agentes públicos e, professor, dentre os temas mais cobrados, o que você destacaria sobre agentes públicos? Soraya, deixa eu te falar. Nesse exame, a banca inovou. Ela sempre colocava assim na programação, né? Agentes públicos, ponto. Sistema remuneratório, vírgula, teto remuneratório. Agora ela inovou. Ela colocou agentes públicos, deveres, espécies, né? Responsabilidades, sistema remuneratório. Então, olha só. Sistema remuneratório é um ponto que sempre cai. Sempre cai sistema remuneratório. Teto, piso, como é que se fixa a remuneração, a diferença entre remuneração e subsídio, certo? Sempre cai. Agora, toma cuidado, porque a banca colocou direitos e responsabilidades do servidor, o que nos faz ler o artigo 116, 117 da Lei 8.112, além da questão do PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Ó, olho vivo em PAD, tá legal? PAD sempre cai. É uma boa dica aí para estudar. Vamos lá, Milton Vale, Rio de Janeiro. Professor, que leis são relevantes? Milton, olha só, a lei que mais caiu até agora é a Lei 9784 de 99. É a lei que mais foi cobrada nos exames da primeira fase, 9784, que é uma lei que trata de processo administrativo federal, certo? Então marca essa lei aí no teu código, 9784. É uma lei didática, uma lei fácil de entender, é tranquila. Agora, junto com a 9784, a gente também destaca aqui a 8.112, que é a lei dos servidores públicos, o Estatuto dos Servidores Civis da União Federal, a 8987, que fala das concessões, o Decreto-Lei 3365 de 41, que fala das intervenções e principalmente da desapropriação, né? Então, essas aí são as leis mais importantes para você anotar no teu caderninho aí. Exato. E, pessoal, importante, sempre anotando as leis aqui, os artigos que o professor está falando, para depois dar uma revisada, que é assim que fixa a matéria. Né, mestre? Uma forma de estudo boa para fixar. Muito bem. Vamos voltando aqui para o Rio. Aldir, muito obrigado pela audiência. Boa tarde, professor. Fale um pouco sobre a intervenção do Estado na propriedade particular. Caramba, Aldir. Fazer um resuminho aí rápido. Você quer uma aula aqui, Aldir? Eu não tenho tempo para dar uma aula sobre intervenção na propriedade, mas olha só, intervenção na propriedade, eu vou sugerir que você dê uma olhada rápida e com mais, vamos dizer assim, com mais foco em desapropriação, tá? Se eu tivesse que sugerir para a prova, eu ia sugerir 2 pontos em intervenções: desapropriação e tombamento. Por que tombamento? Porque tombamento foi alterado agora com o novo CPC. Na vigência do antigo CPC, né, aliás, antes do novo CPC, tinha um artiguinho lá no Decreto-Lei 25 de 1937, que falava, do artigo 22 lá, que falava que era possível, né, na alienação de um bem tombado, era possível o direito de preferência, era obrigatório, melhor dizendo, o direito de preferência do poder público. O novo CPC revogou esse artigo do Decreto-Lei 25. Então, assim, é um ponto bom para ser cobrado, porque isso foi alterado no passado. Então, hoje não tem mais direito de preferência na hora de alienar um bem tombado, tá legal? É um ponto importante. Agora, né, desapropriação, importante. Tombamento, uma é supressiva, desapropriação. Tombamento é restritivo, certo? Ocupação temporária, já caiu, mas pode ser cobrado de novo. Exatamente. Limitação administrativa, olho vivo nisso, porque a gente vive aí na era do ordenamento urbano, e a limitação é uma medida de caráter geral que cuida do ordenamento urbano. Então vamos ficar atentos às medidas de limitação administrativa, que são importantes. Aldir, infelizmente eu não consigo ter tempo aqui para dar uma aula inteira sobre intervenções, mas eu acho que já ficou a dica boa aqui. Exatamente. Voltamos aqui, continuamos aqui no Rio. Ana Carolina perguntando: boa tarde, professor. Gostaria de saber se existe uma melhor forma de ler as questões de administrativo da OAB, de forma a facilitar o desenvolvimento da questão. Bom, Aninha, olha só. Mestre, tá, os alunos estão botando na parede. Esse é o tema do nosso bate-papo hoje, né? E eu já posso entrar nesse tema? Pode, à vontade. Então, beleza. Olha só, Aninha, deixa eu te falar. A tua pergunta é exatamente o tema desse nosso bate-papo aqui, né? Agradável aqui, desse bate-papo legal que a gente está tendo aqui. Olha só, para resolver questões de direito administrativo, eu pensei aqui em uma técnica, eu desenvolvi uma técnica para que você consiga ter mais sucesso na hora de resolver uma questão de direito administrativo. Fica atento ao que eu vou dizer agora. Olha só, em primeiro lugar,
toda questão de direito administrativo, você precisa ler com paciência, sem burocracia, certo? Ler com calma. E à medida que você vai lendo, você vai marcando as palavras ou expressões que podem te conduzir à resposta, que você lembra que você escutou na aula. Depois que você lê com paciência, você vai usar aquilo que eu chamo de mapa de identificação de tema. Você vai identificar o que o examinador quer, você vai identificar o que ele quer na questão. Então você vai ler de novo a questão, no rascunho do lado, fica que nem maluco. No rascunho do lado você vai contando a historinha, conta a historinha, né? O município beta desapropriou para fins de utilidade, aí você conta a historinha, né? O município aqui vai desapropriando para cá, conta a historinha do lado. Depois você coloca também ali embaixo os temas principais, desapropriação, vamos supor, né? Predestinação, você vai colocando os temas principal e aqueles que são acessórios a esse tema. Isso vai te ajudar muito, sabe por quê? Porque quando você identifica o tema, quando você identifica o que a questão quer e você identifica o tema cobrado, isso dispara dentro do teu subconsciente um gatilho que a gente chama, dentro da linguagem neurolinguística, né? Que a gente consegue aprender lá no PNL, Programação Neurolinguística, que isso dispara dentro do teu cérebro um gatilho. Você vai buscar lá dentro, as informações que você tem assimilada durante a aula, né? Durante o curso que você fez, daquele tema. E de preferência, daquele tema acessório. E aí você vai resolver a questão. Você vai olhar, tem 4 alternativas, não tem? Tem. Uma delas sempre é um absurdo de errada. Sim. Sempre. O que te dá um universo aí, né, muito mais favorável do que 4. Você elimina uma e fica com 3. Beleza. Dessas 3, você vai marcar 2. Uma você vai descartar porque você vai ver que também está errada. Então você vai ficar com 2 questões ali. 50% de chance. Nessas 2 questões, você vai ler novamente o teu rascunho e voltar para cá. Porque a resposta, às vezes, está numa alternativa que está errada. Ali está errada, mas você consegue tirar a certa. Então, fazendo isso, preste atenção, olha o que eu estou dizendo. Identificando, fazendo as marcações na questão, jogando para o lado, no rascunho, e ali no rascunho você contando a historinha, e depois você dizendo desapropriação, intervenção supressiva, sujeitos da desapropriação, dali vai disparar no teu cérebro um gatilho que você, consequentemente, vai na resposta certa. Você vai eliminar uma ou 2 que você acha que está completamente errada, e naquelas 2 ali que você marcou, você vai na certa usando esse gatilho aí de programação neurolinguística. Te garanto, você vai acertar a questão, não tendo pressa, não sendo preguiçoso, lendo com calma. E outra coisa, olha só, quanto mais complexo for o enunciado da questão, mais tranquila é a resposta. Isso aí é estatística. Eu fiz uma varredura em todas as provas da OAB até aqui e eu percebi que quanto mais difícil o enunciado, mais tranquila é a resposta. Identifica o tema, faz o mapa de identificação do tema, faz as marcações no enunciado, elimina o que está errada e ponto. 6 pontos na tua prova, eu te garanto. Depois vem me procurar, vem me cobrar isso, você vai ver que vai dar certo. Mas existe alguma diferença, mestre, de você começar a ler as alternativas da A para D ou da D para A? Não. Ao contrário, não. Não tem influência isso. Não tem nenhuma influência de você ler de baixo para cima, de cima para baixo. É que muitos alunos perguntam isso aqui, a gente sempre recebe sobre isso, tipo, técnicas de você ler a questão, as alternativas. Não, pelo amor de Deus. Gente, cuidado com essas técnicas de chute, tá certo? Eu já ouvi muito aluno em sala de aula falar assim, existe técnica de chute? Não, gente, não existe técnica de chute, certo? Chute é chute, não tem técnica para chutar, né? Todo mundo diz assim, em direito administrativo cai muito letra B e cai muito letra C, né? Bom, isso aí eu também tive esse trabalho de mapear as letras que mais caíram aqui e tá equilibrado, né? 30 e poucos de uma, 32 de outra, 34 de outra, tá equilibrado, certo? Se você perceber que a prova tem 3 ou 4 alternativas com a mesma letra, desconfia. Aí desconfia, tá? Sim. Porque a banca não faz isso. Ela não costuma colocar 3 ou 4 alternativas com a mesma letra. Isso aconteceu uma vez em 21 exames. Então é difícil cair. Normalmente uma A ou 2 A's, uma B, uma C, entendeu? 2 D's e varia um pouquinho. Mas não tem técnica de chute, pelo amor de Deus. Gente, estou sabendo que o chat do YouTube está bombando. Muito obrigado. Professor, eu não sabia que você fazia tanto sucesso aqui, ó.
Melhor professor de Direito Administrativo. Um beijo, Juliana, de Caxias, Rio de Janeiro. Leine perguntando, professor, dá outras dicas de temas que podem cair nesse exame? Tá. Nessa live não será abordado assuntos e sim dúvidas dos alunos. Querido, você pode mandar a pergunta que você quiser, que a gente vai fazer uma filtragem aqui, o professor com certeza vai responder. Mas eu vou pegar o seu gancho e vou fazer o Momento Guru. Um beijo, Ju. Momento Guru é o momento aqui da OAB Interativa, professor, que você vai falar ou uma aposta sua, sem ser a aposta que você vai dar no gabaritando nem na superrevisão final, para aumentar a chance de acerto. Mas antes, vamos falar do gabaritando, que muitos alunos estão perguntando aqui. O gabaritando é sábado agora, ao vivo, gratuito, aqui pelo Curso Fórum. Todos os professores vão participar, inclusive o professor Gladstone, tirando dúvidas acerca da primeira fase, estatísticas, perguntas ao vivo, ou seja, um evento que começa de manhã até de tarde, imperdível. E o Superrevisão Final é um sábado antes da prova da OAB, ao vivo. É um evento muito mais para extravasar a galera, da galera se conhecer, descontrair. Muita gente fica muito feliz porque vão fazer a prova mais calmo. Eu adoro, para mim foi o diferencial para minha aprovação, gabaritando e a Superrevisão Final. Temos o Ética Legal também do Álvaro, ou seja, para vocês acompanharem nossos produtos, pessoal, vocês, por favor, se inscrevam no YouTube, temos página no Facebook, likes nesse vídeo, porque assim, toda hora que você receber no feed de notícias, você vai ver os eventos, a data dos eventos, o que o Curso Fórum está fazendo para inovar sua preparação. E é extremamente imperdível, pessoal. Então, mestre, vamos começar que recebemos uma pergunta do Paraná. Fernando também, que participa muito com a gente aqui. Um abraço, Fernando. Paranavaí. Cidade linda. Perguntando qual a probabilidade de cair questão que verse sobre a administração pública direta e indireta. Vale a pena estudar o artigo 37 seguinte da Constituição Federal? Fernando, eu disse aqui há pouco tempo atrás, né? Organização administrativa está lá entre os 3 temas quase fixos da prova da OAB. Então, vale muito a pena você estudar o artigo 37, todos os seus parágrafos, todos os seus incisos. O 38 também vale a pena, que fala da questão do mandato eletivo e do mandato do cargo efetivo, né? Vale a pena dar uma olhadinha também no 39, principalmente no parágrafo 3º do 39, que fala da aplicação dos direitos sociais aos servidores públicos. E o 40, que vai falar da questão da aposentadoria, que é um tema que está aí na moda. Exatamente, mestre. A Tayane fez uma pergunta aqui para mim rapidinha, que ela não conseguiu, eu não consegui entender muito bem, mas é sobre o ingresso do servidor público para ser deputado federal. Aquela coisa de acumulação de cargo e remuneração, quando pode, quando não pode. Acerca disso, que perguntou Tayane, mais ou menos sobre isso. Tayane, olha só, se o servidor ocupa um cargo, se o servidor tem um cargo efetivo e é eleito deputado federal, ele tem que se afastar. É um afastamento do cargo efetivo para assumir o cargo eletivo de deputado federal. E aí lá ele vai levar a remuneração do deputado federal, ele vai ter as atribuições do deputado federal. As 2 únicas exceções é para prefeito, que você pode optar entre remuneração, e para vereador, que você pode acumular tanto as atribuições quanto a remuneração, desde que haja compatibilidade horária. Exatamente. Mas agora uma pergunta minha curiosa. Fale-me. Vem você. Existe uma questão hierárquica sobre as normas do direito administrativo que podem cair na OAB? Por exemplo, um aluno começou a estudar agora. O que relevante de direito administrativo ele tem que começar a estudar? Lei, jurisprudência, súmula ou doutrina? Se você, assim, pela OAB, o que você acha mais relevante o aluno? Excelente pergunta. Se ele está começando a estudar agora, faltando aí alguns dias para a prova, a minha dica é que ele vá em um resumo. Ele pega um resumo lá de algumas páginas, no máximo 50 páginas, 60 páginas, um grande resumo para ele dar uma olhada. Agora, vai em agente público, 8.112, dá uma olhadinha nos artigos 116, 117, até o 170 é alguma coisa, né? É importante ler. É importante ler também jurisprudência, pega lá as súmulas vinculantes que dizem respeito à nossa matéria, né? Súmula 3, 5, 6, súmula 16, né? Súmula 21. Essas súmulas são importantes para a gente aqui no direito administrativo. Dá uma olhadinha também no sumulário do STF e no sumulário do STJ. Eu acho assim,
faltando 10 dias para a prova, lógico. tem que ler súmula e tem que fazer exercício. Exatamente. Acho que preparação por exercício é uma das melhores preparações para qualquer prova da OAB e para Exercício. concurso. Faz exercício muito e mais do que exercício, viu? É fazer o exercício e entender por que acertou e errou aquela questão. Sim, estudar pelo exercício. Exatamente. É a chave para você estudar agora. Professor, vamos agora ao momento em que eu te coloco Você na parede para saber. Não, você não me coloca nada. Essa coisa é. Ó, professor, momento guru, professor. Momento guru é aquele momento que as energias positivas estão aqui. Então, vamos lá. Qual matéria, o que você acha que pode cair na OAB, que é uma aposta sua distante, mas é uma aposta? Olha só. Momento guru agora, eu vou pensar no seguinte. Eu vou pensar no terceiro setor. Terceiro setor. OS, OCIP? OS, OCIP e principalmente a nova lei das parcerias. A Lei 13.019 de 2014, que ganhou vigência para os municípios agora em janeiro, mas para os estados e a União Federal desde janeiro de 2016. Então a Lei das Parcerias é uma boa dica, Lei 13.019, tá? Dá um resumão aí sobre a Lei das Parcerias, que antes era parceria voluntária, e aí foi alterado, agora é Lei das Parcerias, porque a Lei das Parcerias ela trouxe 3 novos instrumentos, né, de convênio: o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. Então são 3 novos instrumentos, né, que a gente precisa estar atentos aí, o chamamento público, a manifestação de interesse social, isso tudo é importante para essa nova lei de parcerias. Exatamente. Pessoal, antes de finalizar, recebemos aqui uma pergunta do Tiago Mourão, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Professor, boa tarde. Tem como falar um pouco sobre o RDC? Tiago Mourão, Rio de Janeiro, Ilha do Governador. Fala, Tiago, na Ilha do Governador, Ilha do Amor, grande ilha, né? Tiago, RDC, Regime Diferenciado de Contratação, né? Lei 12.462. Tiago, o RDC não é um tema que vai ser cobrado de maneira aprofundada na tua prova. Eu acho muito difícil acontecer, tá? Mas assim, o que eu te sugiro dar uma olhada? No cabimento do RDC. Isso é importante. Quando cabe o RDC? Porque, veja, o RDC ele surgiu para atender uma demanda específica. Ele surgiu para atender as Olimpíadas e surgiu para atender a Copa do Mundo. Sim. E depois ele foi estendido. Hoje em dia eu tenho, pela eficiência dele, que ele trouxe para as contratações públicas, hoje em dia a gente tem RDC para obras de segurança pública, no âmbito do SUS, do PAC, né? Isso foi estendido para outras hipóteses. Então, assim, minha dica, tá? Se cair RDC, vai cair as hipóteses de cabimento. São essas que eu falei logo no iniciozinho da Lei 12.462. Exatamente. Professor, finalizando aqui, muito obrigado pessoal aí pela audiência, agradecendo aí todas as perguntas do chat do YouTube. Para quem não conseguiu mandar uma pergunta aqui, professor, suas redes sociais, quais são suas redes sociais? Olha, para quem não conseguiu mandar pergunta, pode me achar lá no Facebook, né? Sim. Lá no... meu nome é único na galáxia, só tem Gladstone Filipe 1 na galáxia, você não vai conseguir achar nenhum outro, né? Então é fácil achar. Né? No Instagram também você acha fácil lá, professor Gladstone Filipe Oficial, né? Gladstone Filipe Oficial, lá no Instagram. Sim. Né? São as redes que eu uso mais. Tem um canal de YouTube meu também lá, mas eu uso mais realmente o Facebook. Sim. E o Instagram. E fica à vontade, aí pode mandar pergunta à vontade, estou aí o tempo todo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu vou estar com você. Eu sei que seu sonho é conseguir essa aprovação, é conseguir a habilitação para você poder advogar. Eu sei que você às vezes fica tenso. Se eu posso dar um... Lógico. Eu sei que você fica tenso, está chegando a hora da prova, você está tenso, está estressado. Mas olha, posso te dar uma dica? De quem viveu isso, o teu pior inimigo é você mesmo. Porque a pressão que você mesmo faz é aquela que vai te derrubar na hora da prova. Vai chegar na hora da prova, você vai lembrar do teu chefe te cobrando a carteira, da tua família te cobrando a carteira, dos teus amigos na faculdade que já passaram, né, te cobrando a carteira, você mesmo achando que se não passar você é um derrotado. Esquece tudo isso. Para com isso. Porque, veja, o exame da OAB não é um exame fácil como era 10 anos atrás. Hoje em dia é nível concurso público. Então, se você não conseguir por alguma razão, não abaixa a cabeça, né? A gente tem mais 2 exames no ano. Sim. Então, assim,
tira a pressão das tuas costas. É a primeira coisa que você tem que fazer. Vai para a prova como se você fosse se divertir no dia da prova. Vai brincar, vai fazer uma coisa que você gosta. Vou pro churrasco no dia da prova, vou pra uma pelada, né? Sim. E ó, conta comigo. Eu vou segurando a tua mão até a hora de você pegar a carteira. Aí lá, nem lá eu vou soltar, não. Vou continuar segurando a tua mão. Assim que você pegar a carteira, você vai me mostrar. Tá legal? Tô com você. Posso mandar um beijo também? Pode, lógico. Pode mandar. Quero mandar um beijo aí para todo mundo, para os meus alunos, né? Para alguns alunos que são muito queridos. Todos são, mas tem uns que são mais, se aproximam mais, são mais... ajudam às vezes numa pesquisa ou outra, né? Quero mandar um beijo grande aí para o Valmir, um beijo grande também para o Alan Pitt, né? Nosso querido Alan Pitt, para a Ju, né? Para as meninas que estão aqui com a gente assistindo também, né? Um beijo grande lá para Mary Zago, né? Meriane Zago, um beijo também, que ajuda pra caramba também. Pra Karen também, um beijo grande. Pra Ju, um beijo grande. Enfim, se eu tivesse que colocar a lista aqui, eu ia ficar... Mais um beijo. Sintam-se todos beijados e abraçados. É isso aí, pessoal. Lembrando que quinta-feira temos um fórum interativo com o André Uchoa, também aqui, 12h30. Grande André, grande André. E sexta-feira, ao meio-dia, temos o OAB com o Rafael Mendonça falando sobre direito civil. Imperdível também, pessoal. Grande Rafa. Eu agradecer a audiência de vocês. Pedir muito obrigado, de verdade. Meu nome, João Paulo Junde, também. Vou estar sempre ajudando a vocês. Passei por essa prova, sei JP bem como Junde. É. E o que vocês precisarem de mim, estarei aí ajudando vocês aqui pelo corredor do Curso Fórum. Muito obrigado. Por favor, curtam esse vídeo, é importante se inscrever no canal do Curso Fórum no Facebook, curtir o nosso vídeo no YouTube e compartilhar, porque a gente, professor, ajudando ao próximo, sempre acaba caindo pra gente. Claro. O bem, plantando o bem, se colhe o bem. O sucesso deles é o nosso sucesso. Exatamente. É isso. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Pessoal aí do bate-papo do YouTube também presente. E Curso Fórum, tradição em preparar para aprovar. Valeu! Isso aí. Tchau, tchau.